Bom dia, irmãos. Nós vamos, nessa manhã, ter a nossa escola bíblica de uma maneira diferente. A gente está podendo fazer na nossa igreja, estamos utilizando os meios virtuais. Nessa manhã nós vamos estudar nossa inscrição bíblica através dessa gravação que nós temos feito para transmitir a palavra de Deus aos irmãos que estão nas suas casas. Os irmãos que são da classe de adultos sabem que nós estamos utilizando essa revista, cujo título é Tão Grande Salvação. Nós estamos chegando na lição número 10, mas você que não é dessa sala, talvez adolescente, jovem, também pode participar, já que o assunto é bastante importante para a sua vida espiritual e acessível para o seu entendimento. Queríamos dizer que o texto, a lição 10, diz o seguinte: eleição, escolhidos por Deus. E vamos ler um texto bíblico, que é o texto básico da lição. Você em casa pode acompanhar com a sua própria Bíblia ou ouvir o que a gente vai fazer aqui através da leitura do texto que está em Efésios 1, versículo 3 ao versículo 13, 14. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Hein? Muito bem, irmãos. Essa série de lições é muito importante para a respeito da salvação. E esse é um assunto também que diz respeito à igreja, à sua salvação, à sua fé. A eleição é uma doutrina muito importante, né? É um tema que a gente muitas vezes conversa, a gente escuta, mas é um tema para você conhecer, para você apreciar, para você viver. Quando a gente lê aqui na sua revista, né, você está olhando aí, logo no princípio, cita João 15 e 16. Jesus diz assim: Não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. É uma afirmação que nos faz regozijar, nos faz alegrar. Saber que Deus nos escolheu, Deus olhou para nós e mesmo nos vendo falhos e pecadores, nos chamou, nos escolheu. É um privilégio, né, reconhecer essa doutrina como sendo importante para nossas vidas, chamar de Deus, mesmo que nós não sejamos merecedores. A revista usa alguns conceitos de um autor, um escritor bíblico chamado Bruce Bilne, acho que é assim que se diz. Ele diz: eleição refere-se àquela obra da graça de Deus pela qual ele escolhe indivíduos e grupos com um propósito ou destino de acordo com a sua vontade. Seria isso, eleição. Muito bem. Vamos ver aqui algumas considerações gerais feitas aí na sua revista, também com base no que esse autor bíblico escreveu, né? Algumas das suas considerações. Primeiro, que a eleição é uma verdade revelada claramente nas Escrituras. O que ele quer dizer com isso? Queremos dizer com isso que não é um conceito humano, de uma pessoa só, de um determinado grupo de igrejas. Não. É uma doutrina realmente bíblica. Esse conceito, esse ensinamento está na palavra de Deus. E como foi Deus que revelou, que Deus que escreveu, nós temos que humildemente
aceitar isso como sua verdade, como outras verdades também nos são reveladas e são para nós importantes. Ela foi colocada nessa palavra para nos ensinar, para nos fazer crer nas suas verdades, né? E como um próprio benefício nosso e para a glória de Deus. Sendo assim, a eleição é também uma verdade cristã, uma verdade que a gente só entende mais quando você começa a conhecer a Cristo, quando você se aprofunda. Não é aquela verdade que você vai estar usando para evangelizar lá fora, para pregar para uma pessoa que não ainda conhece a verdade. Não. Mas para você que já está na igreja, você que já conhece os princípios de Deus, você vai se aprofundando, você vai entender melhor como Deus, nesse processo, lhe chamou. E a eleição é importante nesse sentido. Ela não impede que você continue cumprindo o propósito de Deus de evangelizar o mundo lá fora. Para nós, ele revelou a sua palavra. Jesus disse antes da sua partida, não? Aproximando os seus discípulos, lá em Mateus 28, 18 a 20, disse ele, né? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Assim como também é o mesmo, Atos 1 e 8, vale para nós também como igreja, saímos aí pregando o Evangelho a todas as nações, né? Na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas é uma verdade que você só se aprofunda quando você já está na igreja, quando você já conhece a Cristo, quando você está caminhando com Ele. A eleição também é uma verdade que você começa a perceber que ela é bastante cristológica, ou seja, ela acontece em torno da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto lido, o texto de Efésios, por exemplo, versículo 4, diz que porque Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Né? Então, o propósito de Deus, na sua escolha, começou lá antes da toda a criação, e isso em Cristo. Né? Os eleitos são salvos apenas mediante a obra expiatória também de Cristo, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29, diz, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, todas as bênçãos dos eleitos vêm através de Cristo, conforme Efésios 1:13, que também está repetindo aqui a leitura. Bendito seja o Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então a gente percebe que a eleição é realmente cristocêntrica. Ela gira em todos os seus aspectos e benefícios para nós na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, como eu disse antes, muitos têm questionamento a respeito de como é que isso na prática funciona. Qual o meu papel? Se eu escolho a Deus, se eu busco a Deus, ou se eu sou apenas excluído. Existem questionamentos disso. O que é que a gente pode estar dizendo nesse momento agora para você? Primeiro que a eleição ela é uma verdade complementar, segundo a introdução aqui da nossa revista também. Né? Ela deve ser vista relacionada e em equilíbrio com a clara insistência bíblica sobre a responsabilidade do homem em face ao chamar de Deus no Evangelho. Ou seja, muitos textos bíblicos nos mostram que o homem também tem responsabilidade na escolha de Deus, quando Deus chama, na sua resposta ao seu chamado. Alguns textos são claros aqui. Um deles é Mateus 23 e 37, quando ele se refere a Israel aqui. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu os quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eu quis reunir, mas vocês não quiseram. Hebreus, capítulo 12, versículo 25. Cuidado. Não rejeite aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Hebreus 12. Então, a eleição ela caminha junto, né, com essa responsabilidade humana, com aquilo que Deus revela. Enfatizar um desses aspectos, claro, na Escritura, e desprezar o outro, né, o complemento do outro,
que Deus juntou essas duas linhas que caminham paralelas, né? A eleição de Deus e também a responsabilidade humana. A eleição, então, a relação entre a liberdade humana e a eleição divina jamais podem ser inteiramente compreendidos pelo intelecto do homem. E não só esse assunto. Muitas verdades bíblicas, elas não são ainda incompletas, não porque não foram reveladas na sua complexidade, mas porque nós somos ainda finitos na nossa capacidade de compreensão. Todos nós temos muitas perguntas que ainda vão ser respondidas quando nos encontrarmos com Deus. Todos nós temos ideias de alguns assuntos que Deus revelou, mas que a gente não tem todo o conhecimento pleno, porque a nossa capacidade nos é ainda limitada. Mas Deus vai esclarecer todas as coisas a seu devido tempo. Nesse aspecto aqui, nessa doutrina, ambos os aspectos, tanto da responsabilidade humana, da minha responsabilidade como homem e no chamado de Deus, elas são ensinadas na Escritura e devem ser aceitas. E finalmente, nesse momento inicial, a eleição é uma verdade prática. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, mas há um propósito no seu chamado. E qual é o propósito dele? Não é? O versículo 4, ele diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Sermos santos e irrepreensíveis. Aquela pessoa que entende que ele foi eleito, chamado por Deus, ele entende que essa eleição não é apenas para nos tirar do mundo, mas é para nos fazer santos, para nos fazer irrepreensíveis, porque somos filhos de Deus, que é santo e que é perfeito. No ponto 2, o uso da palavra eleição. A Bíblia fala de eleição em vários sentidos. Né? Um dos mais conhecidos, aí no ponto 1 desse item 2, é sobre a pessoa de Abraão. Né? Deus escolheu Abraão, tirou de lá de Ur dos caldeus, né? Levou para a terra prometida, fez com ele uma aliança. Né? Você pode ver isso lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 1, um texto bem conhecido. Que então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, Abraão foi escolhido por Deus, chamado por Deus, para cumprir um propósito especial. E é bom notar que Abraão, ele não merecia aquela escolha, ele não fez por seus méritos. Quando Abraão foi chamado, ainda chamava-se Abraão, ele vivia no meio do povo, ainda na idolatria, e Deus chamou para ser o seu servo, começar uma nova nação. Também a eleição, você vê a palavra usada para Israel. Né? Deus escolheu Israel para ser o seu povo, um povo privilegiado, desde a formação de Israel, e depois quando o povo estava no Egito, quando foi trazido de volta, quando Deus colocou na Terra Santa, quando fez dele um povo diferente, quando passou a ter um relacionamento único. Então Deus escolheu Israel. De forma nenhuma Israel fez algo por onde merecia aquilo, mas Deus fez dele a nação especial, o seu povo, o povo de Deus. O texto que a gente pode perceber isso está em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 a 8. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O seu Deus o escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu, por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que ele fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra, da escravidão, do poder do faraó, do rei do Egito. Deuteronômio 7. Então ficou claro dentro do texto que foi uma escolha divina. Não foi por Israel merecer aquilo, por ele ser um povo diferente, especial, que chamou a atenção de Deus. Não, pelo contrário, Deus fez dele um povo especial. Teve um propósito para ele. Não foi pelo seu número de pessoas, não foi por algo especial que ele tinha, mas a escolha própria do próprio Deus. E
Também podemos ver a eleição usada em relação ao próprio Cristo, o Messias. Né? O texto que a gente quer ler sobre o Messias está em Isaías 42, versículo 1, diz: Eis que o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. O Messias, nesse texto aqui, é chamado como aquele que Deus chamou e Deus escolheu. Então a gente percebe que essa palavra ela foi usada em outras ocasiões, como também foi usada para os filhos de Deus, que ele chamou para herdarem a glória eterna. Vamos avançar um pouquinho para o ponto 3. Qual o significado da eleição para nós, para o crente? Veja aí no ponto 3. Né? A primeira coisa que tem escrito aí, a gente pode estar comentando, é que a eleição para o crente é uma obra graciosa de Deus. Graciosa. A eleição mostra que a salvação pertence exclusivamente à obra graciosa de Deus. Assim como Israel não havia meta, em nós mérito algum havia. Todos nós éramos pecadores. Né? E Deus nos chamou e nos escolheu o mérito dele, a escolha dele. O conhecimento desse ensinamento, desse ensino, deve levar-nos a adorá-lo. Com certeza. Já adoramos de qualquer maneira, mas em pensá-lo, em pensar nele, como aquele que nos chamou, que nos escolheu, mesmo nós estando ainda em pecado, né? Como Paulo diz, né? Estava nosso delito e pecado, e ele nos chamou, ele nos escolheu, ele nos deu vida. Tá? Então, pela graça sois salvos. Isso é maravilhoso demais. Então, temos que adorar o nosso Deus. E o alvo de tudo isso, como diz lá em Efésios, versículo 6, versículo 12, versículo 14, é para o louvor da sua glória. Então, a eleição, a nossa eleição, a eleição do povo de Deus, é para o louvor da glória de Deus. A segunda coisa, também dentro desse ponto 3, é que tem a certeza de segurança eterna. Porque a nossa eleição não é uma eleição para um momento, para uma época, mas uma eleição que já foi feita nos tempos eternos e vale até a eternidade final. A eleição da certeza do crente de segurança eterna. Nada pode afetar a sua situação perante Deus. Há um texto que todos nós conhecemos e que nós gostamos muito, porque diz respeito a esse fato aqui que nós agora comentamos, está em Romanos 8, 33 a 39. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas a matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto inicial de Efésios, nós lemos aqui que ele nos selou para o dia da redenção. Ele nos deu a garantia de que vai nos resgatar no momento certo. Então a eleição nos dá essa certeza, essa segurança, uma segurança não do momento, não de agora, não de uns dias, uma segurança eterna. Deus nos escolheu. E o terceiro aspecto é a vida de santificação. A eleição leva o crente a um esforço de viver uma vida de santificação. Tá? A gente foi salvo agora, estamos certos que fomos eleitos, isso não dá a nós o direito de ficarmos quietos, parados, ou deixar a vida nos levar do jeito que quer. Pelo contrário, nós somos salvos, nós somos seguros, porque Deus nos escolheu, mas há um propósito nessa segurança, nessa salvação que temos. Nós temos que ser salvos, ser santos, santificados. Uma vida que a cada dia deve crescer diante do Senhor. Fomos escolhidos para sermos salvos, mas salvos não só da morte eterna, do pecado, enfim, da destruição do mundo, não.
mas também sermos salvos da vida que o mundo leva, uma vida de pecado, de destruição, enfim, de tantos erros. A gente tem que viver uma vida que imite ao nosso Deus. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo dizia. Né? Sede sãos como o nosso Deus também é santo. Então, o nosso alvo, agora que reconhecemos que Deus nos escolheu, é buscarmos uma vida de santidade, uma vida de santificação. Então, meus irmãos, aí na sua revista, você que acompanha com a revista, né, tem a conclusão. E na conclusão, o autor da lição nos dá aqui mais um comentário, citando outro teólogo, que de vez em quando eu cito, que é John Stott. E Stott diz o seguinte: qualquer que seja a nossa denominação eclesiástica, a doutrina da eleição tem causado dificuldades e perguntas. A verdade é que a doutrina aparece em toda a Escritura. O assunto de eleição é quase sempre introduzido com uma finalidade prática para fomentar. Ou seja, ela tem um propósito. Ela não é colocada para polemizar entre nós. Não é esse o propósito. Não é para criar situações de dificuldade. Não, pelo contrário. Existe um propósito quando Deus fala de eleição. E o autor aqui, no caso Stott, destaca 4 dessas finalidades que devem ser fomentadas por nós como cristãos, de acordo com a revelação de Deus da sua escolha, da sua eleição. Um é a segurança. Quando nós somos eleitos por Deus, nós temos que estar seguros. Não há espaço para presunção, mas sim para segurança. A segunda coisa é a santidade. Deus nos chamou para ser santo, comentamos agora. Não há espaço para apatia moral, o crente ficar ao léu no mundo, como se não tivesse compromisso com Deus, com a verdade, né, com a sua vida cristã, que honrasse ao Senhor. Não, moralmente nós temos que ser santos. 3, a humildade. Quando nós reconhecemos que somos eleitos por Deus e nós não merecíamos, então isso é um privilégio. Então temos que ser humildes. Né? Não fizemos nada para conquistar isso. Isso é a conquista que Deus nos deu em Cristo Jesus. Ele conquistou para nós. Ele nos escolheu. Ele nos chamou. Então não há espaço para orgulho, de orgulhar disso. Tá? Em relação a outros. Não, de forma alguma. Eu tenho que ter humildade e reconhecer que eu não merecia, mas que Deus nos chamou. E Deus me escolheu. É assim que eu assumi também. Se Deus te chamou, humildade, reconhecimento, né? Nunca orgulho. E a quarta coisa é o testemunho. Sabe? Quando Deus nos escolheu e nos chamou, Ele nos deu essa missão, que eu citei aqui lá de Atos 1 e 8, né, de Mateus 28, né, ide, pregar o Evangelho. Né. A gente tem que compartilhar essa verdade com as pessoas, a gente tem que espalhar o amor de Deus. Não há espaço porque eu sou escolhido e ficar parado. Não há espaço para preguiça, não. Para atitude, para ação, para verdade. Então, meus irmãos, que essa manhã, você mesmo aí em casa possa estar refletindo sobre isso. Né? Deus te chamou, Deus te escolheu. Isso nos dá tudo isso que falamos agora. Nos dá segurança, nos chama à santidade, nos lembra da nossa humildade diante dele e nos chama também para testemunhar da sua palavra. Que Deus nos ajude a fazer isso. Vamos orar. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos primeiramente pela salvação que temos em Cristo Jesus. Agora vimos mais um aspecto da salvação, que é a eleição, a tua escolha, ó Pai, não baseada em mérito algum, mas pela tua graça. O Senhor tem chamado pessoas para serem teus filhos, serem teus servos, para serem colocados na tua obra, para fazerem coisas para as quais são chamados e capacitados. Tudo isso é fruto da tua escolha. Nós somos gratos, ó Pai, porque a tua verdade hoje nos fez entender que nós temos esse privilégio, ó Pai, dado por ti, não por merecimento próprio. E nós temos, ó Pai, que então, baseado naquilo que conhecemos hoje, aprofundamos um pouco mais, temos uma atitude, ó Pai, positiva diante dessa verdade. Que possamos estar pensando nos outros, pensando no Senhor, o que custou para que nós tivéssemos esse privilégio, para a morte do seu filho, a sua entrega, o seu sacrifício. E por que ele fez isso? Porque ele queria alcançar tantas pessoas. E como fará isso se não for através da tua própria igreja, do nosso testemunho, da nossa vida também, que deve glorificar o Senhor através de atitudes, através do compromisso com o Senhor, através de santidade.
abençoa a tua igreja, Pai, abençoa o teu povo nesse momento, Pai, que a gente está, vamos dizer assim, recluso em nossos lares por conta dessa dificuldade com esse vírus que tem atormentado não só o nosso estado, o nosso país, mas o mundo todo. Colocamos nas tuas mãos todas as autoridades que estão gerenciando essa crise, para que possam ter sabedoria e que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, de muitas vidas possam ser salvas ainda e que a tua proteção esteja sobre todo o teu povo e que esse momento seja um momento também de pensar na comunhão que devemos ter em família, conversar uns com os outros, talvez muito tempo não tínhamos reservado espaço para isso, pensar nas tuas verdades, ó Pai, pensar também o quanto nós somos pequenos diante de tudo que acontece e o quanto nós dependemos e precisamos do Senhor. Enfim, nos abençoa, Pai, e nos ajuda, ó Deus. Te pedimos, ó